Olá, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar com você um pouco da palavra de Deus, uma palavra inspirada por Deus. E o último tema que a gente abordou falava sobre a guerra no céu. A guerra no céu, ela não acabou. Ela foi transferida para a terra. E aqui na terra, essa guerra entre Cristo e Satanás, ela continua. E no estudo que a gente fez sobre guerra no céu, a gente falou então sobre como essa guerra está acontecendo. Deus diz uma coisa, o inimigo diz outra. Nós escolhemos de qual lado nós queremos estar. Então, hoje, o tema de hoje, nós vamos examinar palavras sobre uma lei eterna. E eu gostaria de pedir que você pegasse a sua Bíblia, por favor, para que a gente pudesse folhearmos juntos e examinarmos juntos, para que a gente venha ter aí uma compreensão mais clara em respeito a essa lei imutável. Antes da gente ler a palavra, eu gostaria de fazer uma pequena oração. Feche seus olhos aí mesmo como você está e vamos orar. Querido Deus, neste momento nós pedimos a Tua presença, que o Senhor nos dê a unção do Teu Espírito, nos ajuda na compreensão da Tua palavra, para que nós venhamos entender e colocar em prática em nossas vidas. Que o Senhor abençoe essa pessoa que está orando comigo, abençoa toda a sua família. Te peço em nome de Jesus. Amém. Então, abre sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4, e o verso 15. Aqui na minha Bíblia está escrito assim: porque a lei suscita a ira, mas aonde não há lei, não há transgressão. O texto é muito claro. Aonde não há lei, também não há transgressão. Interessante o texto, no capítulo 5, verso 13. Na minha Bíblia diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, aonde não há lei, o pecado ele não é levado em conta. Ninguém pode ser multado, cobrado, se não há lei. Então, a palavra é muito clara que aonde não há lei, também não há pecado. Mas por que a Bíblia diz que aonde não há lei, não há pecado? Porque se não há lei, como vai levar em conta o pecado? Porque o que é pecado? Abre a sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 3, verso 4. Por favor, abre a sua Bíblia. Na minha Bíblia, esse texto lá diz assim: aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, pecado é transgressão da lei. Aqui Paulo disse em Romanos 5, verso 13, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, se pecado é transgressão da lei e o pecado ele não é levado em conta quando não há lei, essa é uma verdade muito clara. Se o país não tiver lei, você pode matar, roubar, adulterar, você pode fazer tudo. Mas se tem lei, então a pessoa não pode fazer do jeito que quer. Então, como esse texto aí de João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em Ezequiel 28. Vamos ler do 14 a 17. 14. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação dos
teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei fora, profanado, fora do Monte Santo de Deus. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Meus queridos, essa descrição desse querubim que era perfeito, ele se refere a Lúcifer. Era um anjo perfeito que Deus criou no céu, dirigente do coral celestial. E ele era perfeito, até que nele foi encontrado iniquidade e ele pecou. Lembra lá de 1 João 3,4? Pecado é transgressão da lei. Logo, Lúcifer, ele pecou, ou seja, ele transgrediu a lei de Deus. E ali houve algumas reuniões no céu, ele teve 3 oportunidades de se arrepender para continuar no céu, mas ele não quis. Ele continuou rebelde e desobediente a Deus. Por isso ele foi expulso do céu. Então, no céu existe lei. E aí eu quero trazer para você que Deus expulsou Satanás, o anjo Lucifer do céu, que hoje é Satanás. Mas o que foi que Deus fez anos depois? O que Deus fez? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18. Eu vou abrir a minha Bíblia também. Vamos lá. Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Deus, então, desceu do céu e escreveu a lei dele, os 10 mandamentos, em 2 tábuas de pedra. Esse momento foi um momento tão solene que eu queria mostrar para você como que a Bíblia descreve. Abra a sua Bíblia aí, por favor, em Deuteronômio 4. Capítulo 4. Leia comigo do verso 10 em diante. Diz assim: não te esqueça do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a teus filhos. Verso 11. Então chegastes e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Verso 12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não viste aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Louvado seja Deus. Deus então desce do céu e sobre o monte, em chamas de fogo, escuridão e densas trevas e nuvens, ele fala verbalmente e escreve com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. A lei que os anjos obedecem no céu. Deus desceu do céu e trouxe para nós essa lei,
para que nós conhecêssemos e voltássemos para Deus, começássemos uma vida de obediência a Deus, através da sua santa lei. Como nós devemos tratar essa lei? Eu digo nós, a humanidade. Deuteronômio 4, verso 2. Leia comigo. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Como que nós devemos obedecer a Deus através da lei de Deus? Sem acrescentar e sem diminuir. É uma palavra imutável. Deus, ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele não muda. Então, a palavra dele, a lei dele é imutável. Por isso, abre sua Bíblia aí no Salmo 89, verso 34. Deus diz assim, ó: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. O texto ele é muito claro. Deus ele nem viola e nem modifica a sua lei. Logo, nós precisamos temer e tremer diante de Deus. Por isso, ele não permite que a sua lei seja violada e nem modificada. É uma lei eterna, é uma lei santa. Se você abrir a sua Bíblia agora, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 30, versos 5 e 6. Vejamos o que a palavra diz. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Não acrescente, não diminua. Aceite a lei de Deus como ela está escrita. É assim que nós tememos e trememos diante do nosso Deus, sem mudar, sem acrescentar e nem diminuir. Abra sua Bíblia agora e Eclesiastes 3:14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Deus ele não permite mudança. Você pode ver que o nosso país, os países, cada governador que entra muda as leis. Deus ele não muda sua lei. Ele não permite mudança, nem que acrescente, nem que diminua. Quem fizer isso é achado mentiroso. Provérbio 30, verso 6. Então, como devemos guardar a lei sem aumentar e sem diminuir? Olha o que o Senhor faria com a sua lei. Isaías 42, 21. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma lei imutável, que seria do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Como que o Senhor engrandeceu essa lei? Vamos lá para o Novo Testamento, Mateus, capítulo 5, verso 27 a 29. Ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. No Antigo Testamento, o adultério se consumava quando o homem e a mulher deitavam, coabitavam um com o outro.
ou o homem tinha relação com a mulher casada, ou a mulher ou um homem casado com uma mulher solteira, e vice-versa. Só que no Novo Testamento, para engrandecer a lei, Jesus disse que agora, a parte do Novo Testamento, só em olhar como intenção impura já adulterou com ela. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aqui Jesus engrandeceu a sua lei, a lei de Deus, dizendo que não aboliu ela. Ele veio cumprir, dar exemplo, para que assim como ele cumpriu, nós venhamos a cumprir também. Cristo foi o modelo para nós cristãos. Ele engrandeceu a lei, dizendo que, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei. Dessa forma ele engrandeceu a sua lei. Mas vai para o livro de Lucas, capítulo 16 e o verso 17. A minha Bíblia vai dizer assim: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Meus queridos, é dessa forma que Jesus engrandeceu a lei de Deus. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Logo, nós estamos falando de um estatuto eterno. A lei, ela não tem finalidade de salvar ninguém. A lei não pode salvar ninguém. A lei, ela é um estatuto para os salvos. Os anjos no céu guardam a lei de Deus, obedecem à lei de Deus. E eles estão no céu, são eternos. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Efésios 2, 8. Mas uma vez que a graça nos salva, é para nós recomeçar uma nova vida de obediência a Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós obedecemos a Ele por amor. Nós obedecemos à lei de Deus por amor a Jesus Cristo. Porque se eu disser que eu amo Jesus, que eu temo Jesus e não guardar os mandamentos, a Bíblia fala sobre isso. Abre a sua Bíblia, por favor. 1 João 2,4. Na minha Bíblia, esse verso, ele diz assim: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, a Bíblia diz que quem diz que conhece Jesus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo, aquele que diz que conhece Jesus, que ama Jesus e não guarda os mandamentos de Deus, a Bíblia diz que é mentiroso. Se o mundo aceitar essa verdade e se corrigir, amém. Se não, se rejeitar, vai continuar numa condição de mentiroso, porque a palavra não muda. Salvos pela graça e obedecemos pela fé e por amor a Jesus. Então, vamos para o próximo ponto. Quem vai ser justificado diante de Deus? Romanos capítulo 2. E vamos ver o verso 12 e 13. Pois
Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. O texto diz que aqueles que pecaram sem lei vão perecer. Não tem nenhuma oportunidade de salvação. Mas aqueles que praticam a lei, ou praticavam, e em algum ponto tropeçaram, pecaram, aqui diz que mediante a lei eles serão julgados. A lei nos dá direito a um advogado. 1 João 2,1 está escrito: Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se você guardar a lei de Deus, você tem, por lei, pela própria lei, você tem direito a um advogado, que é Jesus Cristo e está à direita do Pai. Então, o verso 13 vai nos dizer assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Moisés, ele guardava a lei, foi o homem pelo qual Deus transmite a lei para os povos. E ele feriu a rocha 2 vezes. Ele morreu antes de entrar na terra prometida. Mas Jesus veio, ressuscitou ele e levou para o céu. O texto, o verso 13, diz que não é os simples ouvidores da lei que serão justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Tem direito a advogado, vai ser justificado e vai ser salvo. Aquele que diz que conhece e não guarda os mandamentos, a Bíblia diz é mentiroso. 1 João 2,4. Então, meus queridos, nós não guardamos a lei para ser salvo. Nós somos salvos e, por amor a Cristo, guardamos a lei de Deus. É assim que a palavra explica para nós. Tiago 1, verso 22. A minha Bíblia diz assim: tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Paulo falou lá em Romanos 2,13 que nós não podemos ser só ouvinte da lei de Deus, nós temos que ser praticante. Esse conflito entre Deus e Satanás, Deus ele é um Deus de lei, Satanás ele é um anjo fora da lei. Nós precisamos, como filhos de Deus, obedecer a Deus em relação aos seus mandamentos. Porque quando eu aceito Jesus, quando eu sou salvo pela graça e guardo os mandamentos de Deus, eu estou provando para o mundo, inclusive para Satanás, que eu pertenço a Jesus Cristo e guardo a sua lei. Deus, ele não pode mentir. Ele não é homem para que minta. Então, quem é o povo que ama Jesus? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está voltando para uma igreja, para um povo que guarda os mandamentos de Deus. É só você abrir em Apocalipse 14, 12. E lá vai estar escrito assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É isso, meus queridos. Se nós queremos ser filhos de Deus, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus, por amor a Jesus. O anjo, que hoje é Satanás, ele é um anjo fora da lei. Ele não obedece a Deus. Ele não guarda a lei de Deus.
E aí a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João 8:44. Lá diz assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, pois jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Um anjo fora da lei, que não obedece à lei de Deus e que é pai da mentira. E agora, abre a sua Bíblia, Isaías 30, verso 9. Olha o que está escrito lá. A minha Bíblia diz assim: Porque povo rebelde é estes, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. De um lado, nós temos um Deus eterno, de lei, que desceu do céu e trouxe a sua lei para nós conhecer e obedecer a ele. Do outro lado está Satanás, o pai da mentira, um anjo fora da lei. E o profeta Isaías diz aqui que tem um povo rebelde, que são filhos, mas são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Se são filhos mentirosos e o pai da mentira é Satanás, o que você acha? João 14, verso 15 diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 21, Jesus disse: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. O verso 23, o mesmo João 14, diz: Aquele que me ama guardará minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Logo, quem aceita Jesus e se torna filho de Deus, deve, por amor a Jesus, guardar os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, 12. Do outro lado está filhos rebeldes, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Entre Cristo e Satanás está a humanidade. Você escolhe a quem você quer servir. A Deus, guardando os seus mandamentos, ou ao inimigo de Deus, sem guardar mandamentos. Você pode até dizer: eu sou salvo pela graça. Mas se a graça te salvou e você não guarda os mandamentos, a Bíblia diz que aquele que diz que conhece e não guarda os mandamentos é mentiroso. 1 João 2,4. Então, Satanás está irado com um povo. Que povo é esse? Apocalipse 12, 17. Abra sua Bíblia, por favor. Estamos quase que finalizando essa mensagem. Apocalipse 12, 17. A minha Bíblia, ela diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão aqui é Satanás. Apocalipse 12, verso 9. É Satanás, que é o mesmo dragão, que é o diabo, que é Satanás, que é a serpente que enganou Eva. Ele está irado com um povo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Como é que nós devemos guardar os mandamentos de Deus? Satanás, ele só é o nosso adversário se nós amar Jesus e guardar os mandamentos de Deus. Porque aquele que diz que conhece e não guarda é mentiroso, e o pai da mentira é Satanás. Agora, se você ama Jesus, se a graça te salvou,
e você guarda os mandamentos de Deus, Satanás está irado com você também. Isso é a Bíblia que diz. Como é que eu devo guardar os mandamentos de Deus? Se você guardar 9 mandamentos e tirar um, você ainda está agradando a Satanás. Por quê? Porque Tiago 2,10 está escrito: aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Por que a Bíblia diz assim? Lá em Mateus 5,18, porque Jesus disse: passará o céu e a terra, porém nem um i ou um tio pode ser tirado da lei, até que tudo se cumpra. Então, como é que nós devemos obedecer a Deus? Guardando sua lei, sem aumentar e sem diminuir. Por quê? Abre sua Bíblia, Salmos 119, o verso 142. A minha Bíblia diz assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Não podemos desligar a lei de Deus, porque a lei foi Deus que trouxe para nós, e ela é a própria verdade. No Novo Testamento, em Romanos 7,12, Paulo diz: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. E agora o verso 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os seus mandamentos são verdade. Todos. Não é só 9, é 10. Se tirar um, Tiago 2,10 diz: se torna culpado de todos. Se aumentar, Apocalipse 22,18 diz: se aumentar, as pragas vai cair na vida de quem aumentou. Se tirar, vai ter o nome riscado do livro da vida, da cidade santa e das coisas escritas nesse livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Nós precisamos obedecer a Deus, guardar a sua lei. Hoje, muitas pessoas dizem que a lei era só para os judeus. Não, meus queridos. O Apocalipse está dizendo que o povo santo é os que guardam os mandamentos de Deus, o Pai, por amor ao Filho, que é Jesus Cristo. Apocalipse 14, 12. E Eclesiastes 12, verso 13, está escrito: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, homens e mulheres. Não era só para os judeus. Essa lei, ela é a lei do céu, que os anjos obedecem, que os anjos guardam. Deus desceu e trouxe para nós poder recomeçar uma nova vida. Por isso que quando Maria Madalena violou a lei de Deus, adulterando, quando Jesus, o povo trouxe ela para ser apedrejada, Jesus disse para eles: quem não tem pecado, lança a primeira pedra. Ninguém lançou. Jesus disse: cadê os teus acusadores, mulher? E ela disse: não estão mais aqui, Senhor, pois se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. Em outras palavras, Maria Madalena, não peques, não desobedeça mais a lei de Deus. Lembra, pecado é transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, verso 4. Todos os que quiser ser filhos de Deus precisa aceitar Jesus, recomeçar, salvos pela graça e obedecer pela fé. Meus queridos, que essa mensagem fique gravada na tua mente e no seu coração. Hebreus capítulo 10,
verso 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. E sabe o que Deus faz para você guardar a sua lei? Nós vamos finalizar essa mensagem em Ezequiel, capítulo 36, e o verso 26 e 27. Leia comigo, por favor. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Aleluia. Verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus, ele está disposto a mudar tudo em nós, para nós guardar a sua lei. Mas se ele fizer tudo isso, e eu não quiser obedecer à lei de Deus, ele não vai me obrigar. Só que a Bíblia deixa claro, quem quiser estar no exército de Deus, precisa guardar os mandamentos de Deus. Quem quiser estar no outro exército, é só ser rebelde e não guardar a lei de Deus. Isaías 30, verso 9. 1 João 2, verso 4. Que Deus em Cristo te abençoe. Se você ainda não guarda a lei de Deus, se você ainda não pratica os 10 mandamentos de Deus, às vezes você tem guardado 9, mas Jesus disse, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Agora você pode recomeçar. Se você já guardava 9, só uma coisa te falta. Procura qual é o mandamento de Deus que você foi ensinado a rejeitar. Comece a guardar esse mandamento que você estava rejeitando. E você praticando os 10 mandamentos, você se torna filho de Deus e vai ser justificado. Não tem como se perder quem ama Jesus e guarda os mandamentos de Deus. Romanos 2,13 diz, eles serão justificados. Fica com Deus. Que Deus abençoe você e toda a tua família. Em nome de Jesus.